Porque toda fidelidade só importa como tema de reflexão se você tiver que abrir mão. Porque se você não tiver que abrir mão e ser fiel, coincidir com ganhar o máximo que você pode ganhar a cada dia, a fidelidade desapareceu como problema. Você sempre ganhará o máximo que puder ganhar a cada dia. Se a fidelidade é problema, é porque em nome dela, em nome do que você já viveu, em nome da história compartilhada, em nome das coisas que você já disse, em nome dos valores que você já defendeu, você abrirá mão do ganho, abrirá mão da vantagem, para proteger a tua palavra, para proteger o teu discurso, para proteger a tua dignidade, para proteger a tua identidade. Senão você não passa de uma centelha de energia que vai indo para onde aponta o pinto. Se você quiser ser uma pessoa com âncora e dignidade, saiba que terá que aprender a abrir mão em nome dos valores que são os de ontem, os de hoje e os de sempre. Enquanto você continuar à mercê das marolas, enquanto você continuar fazendo o que for preciso para ganhar o vintém a mais de cada dia, abrindo mão do que você já disse, abrindo mão das suas convicções e sendo, portanto, infiel, você será um bicho. Porque bicho é assim. Bicho não tem fidelidade. Bicho é regido pelo princípio do prazer. Tem cio, tá no cio, copula. E para copular persegue. Bicho é assim. Foco no resultado. Se você quiser ir um pouco além da animalidade, se você quiser transcender o gato à moda de Rousseau, seja fiel. Fiel a você mesmo, fiel ao patrimônio moral que é o seu, fiel ao que você comprometeu respeitar, mesmo que essa fidelidade implique trocar vantagem por desvantagem, abrir mão de lucro. Em nome do quê? Em nome da certeza que todos terão que nas horas mais difíceis você continuará digno da sua confiança. A fidelidade é a causa única da confiança que possam ter em nós. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Como assim não vamos discutir a relação pessoal de cada um? Viemos aqui fazer o quê, então, não é? Ora, para os que tiverem medo, 2 portas nas saídas. Para os demais, o tema é esse mesmo. Eu começaria dizendo, como farei com todos os temas desse curso, que a preocupação com a fidelidade é anterior à própria filosofia. E, portanto, lá naqueles tempos em que o homem filosofava através de alegorias, através de mitos, o tema da fidelidade já era discutido e já era discutido com preocupações filosóficas, né? Só que através de histórias, e essas histórias são tão conhecidas, tão importantes, que fazem parte do patrimônio intelectual da humanidade, vale sempre a pena lembrar de alguma delas. E tentando investigar e buscar para vocês, no meio delas, alguma que cuidasse da questão da fidelidade, eu escolhi para hoje a história do rei Midas. E, claro, a história do rei Midas é conhecida porque, sobretudo pela sua primeira parte, né? Mas a parte que nos interessa mais não é essa, é a sua segunda parte, digamos assim. Muito rapidamente, em que consiste a história do rei Midas. Bem, o rei Midas
era um rei mortal, portanto humano, né? Alguém enfim, caracterizado por ser um rei não muito legal, né? Um pouco era considerado uma figura muito ambiciosa e depois capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer, e finalmente alguém não muito inteligente, digamos assim. O fato é que o rei Midas recebe a visita de um soldado que havia aprisionado alguém num bosque. Esse alguém estava bêbado e fazia arruaça, então foi lá e trouxe para o palácio, só que esse indivíduo aprisionado pelo soldado era nada mais, nada menos que o famoso sábio Sileno. Sábio Sileno, figura muito interessante da mitologia. A ideia do sábio aqui é muito, muito verdadeira, alguém que pensava o tempo inteiro, etc., e que fazia parte da corte do deus Dionísio, né? O rei deus Dionísio, na Grécia, é Baco, né? Em Roma, é o mesmo deus, né? E, portanto, alguém muito afeito a festas e álcool, né? Festas e bebedeiras. E o fato é que o rei Midas ficou apavorado, porque a captura do sábio Sileno poderia despertar a ira do seu protetor Dionísio. Você tem uma ideia do apreço de Dionísio pelo sábio Sileno? É que Dionísio deixou a guarda do seu filho ao sábio Sileno, para que seja seu instrutor. Então, é claro, havia um apreço enorme. E o rei Dionísio o deus Dionísio é um deus terrível. Então, se ele se zangasse, seria uma catástrofe. Então, o rei Midas manda soltar imediatamente o sábio Sileno, e para salvar as aparências, ele resolve oferecer 7 dias de 7 noites de festa em homenagem ao sábio Sileno. E o sábio Sileno ficou feliz da vida quando encontrou o seu protetor Dionísio. Disse: nossa, o rei Midas me ofereceu uma grande festa, foi muito legal e eu estou muito feliz. Então, Dionísio ficou feliz com o rei Midas, chegou para o rei Midas e disse: eu queria te recompensar por ter tratado tão bem um protegido meu. E o rei Midas, então, resolveu pedir o toque de ouro. Tudo que eu tocar vira ouro. E Dionísio percebeu a estupidez do pedido, mas já que era da vontade do rei Midas, por que não? E assim, tudo que Midas tocava virava ouro. Num primeiro momento, Midas não se conteve de alegria. Tocava numa pedra, virava ouro. Tocava num passarinho, clac, virava uma estatueta de ouro. Tocava numa árvore, virava uma árvore de ouro. E rei Midas percebeu que em pouco tempo se tornaria o mais rico rei de todo o mundo. Claro, quando ele chegou em casa, cheio de fome, porque riqueza dá fome, ele pediu lá um lanchinho, né, uma coxa de peru e um copo de vinho. E aí, para sua surpresa, tocando a coxa virou ouro, e na hora de beber o vinho virou pó de ouro, e o rei Midas percebeu que ele ia morrer, né? Porque, claro, para comer é preciso encostar, e quando encosta, vira ouro, eu vou morrer. Chamou Dionísio: pelo amor de Deus, me livra disso. E Dionísio, então, diz: está vendo, você é uma besta, né? Então, mas vá lá no riacho se lavar da tua burrice e da tua concupiscência. E aí, tudo volta ao normal. E o rei Midas um pouco tomou uma lição com aquilo, acabou preferindo ir viver no bosque, junto dos seus amigos, o deus Pan, o sábio Sileno, o pessoal da corte de Dionísio, muita bebida, muita festa e tal, e mais simplicidade. E aí é que vem a história, que aqui, a partir daqui, a história nos interessa mais. Porque o rei Midas, ele tinha os amigos dele. Um dos amigos dele era o deus Pan. E o deus Pan era uma figura monstruosa, como todos os deuses do caos, deuses da terra, deuses, né? Ele era medonho de ver, né? O nariz achastado, cara peluda, orelhas pontiagudas, uma figura horrível, né? O sábio Sileno também não era mais bonito do que isso. E eles eram aterrorizantes. E o deus Pan gostava de perseguir
ninfetas para a cópula sem a aquiescência da outra parte, né? E um belo dia, perseguindo uma ninfeta para satisfazer seus caprichos, a ninfeta ficou diante de um precipício e com o deus Pan atrás, ela preferiu morrer a dar para o deus Pan. E ela acabou morrendo. No que a ninfeta morre, no lugar onde ela morreu, nasce uma espécie de um bambu, alguma coisa assim, e desse bambu o deus Pan faz uma flauta, a famosa flauta de Pan, que é tão conhecida na música clássica, sobretudo na obra de Debussy, né? Então, aí, e Pan tocava, né? Tocava a flauta, que era, digamos, a transformação da ninfeta por ele constrangida à cópula. E a música que saía da flauta do deus Pan era uma música gutural, uma música sensual, uma música erótica, uma música carnal, uma música, eu diria, de motel. Quem nunca não sei se conhece Serge Gainsbourg, um francês que canta... A musiquinha típica e só sussurro. E é exatamente esse o tipo de música que saía da flauta do deus Pan. E os seus amigos gostavam muito de ouvir Pan tocar a flauta. Então Pan chegou à conclusão que ele era o deus da música. Ele era o maior músico de todo o mundo, né? E aí essa constatação chegou aos ouvidos de Apolo. E Apolo é, dentre os deuses olimpianos, da turma dos Zeus, né, dos deuses de primeira classe, dos deuses que venceram a guerra contra os titãs, Apolo era o deus da música, né? Então Apolo não gostou daquele comentário de Pan e resolveu tirar satisfações com Pan. E aí acabaram organizando um concurso e para ver quem era o deus da música, se era Pan e sua flauta gutural, erótica e motelesca, ou Apolo e sua harpa, harmônica, perfeita, matemática, angelical, divina e sobretudo, afinada, né? Sobretudo afinada. Bom, Pan começa com a sua flauta, agrada muita gente, mas é um negócio agressivo, é um negócio, né? Seria uma espécie de AC/DC da época, né? Kiss, né? Um grupo assim, ou então, se você imaginar, na música brasileira, a flauta de Pan equivaleria ao Sepultura, né? Uma coisa assim, não é ruim, mas precisa gostar, né? E aí, claro, termina a apresentação de Pan, ele é aplaudido por alguns, tal, não sei o quê, e começa Apolo, e a sua harpa é a Filarmônica de Berlim, né? Impecável, dirigida por Zubin Mehta, né? Impecável. Então era o Sepultura versus a Filarmônica de Berlim. E aí, difícil de comparar, mas aí o jurado vai decidir. E o primeiro júri, vitória para Apolo, o segundo jurado, vitória para Apolo, o terceiro jurado, vitória para Apolo, o quarto jurado para Apolo, até que chega o rei Midas. E o rei Midas, não, o melhor é Pan, né? O melhor é Pan. Então ficou, sei lá, 20-1, né? Pan. E aí, claro, Apolo não gostou. Não gostou. Como assim, né? E Deus, quando não gosta, na mitologia, não tem essa de perdão. E quase todo castigo da mitologia tem a ver com o tipo de pecado cometido. Como Midas demonstrou que não entende de música, né, pecou pela orelha, pecou pelos ouvidos. Então o castigo foi que Midas imediatamente recebeu orelhas de asno, né? As orelhas de Midas tornaram-se orelhas de asno. E claro, Midas cobriu, estratégia que eu não adotaria, Midas cobriu as orelhas de asno com o cabelo, né? Com a cabeleira, e até que um dia, indo no barbeiro,
o barbeiro pegou, mas majestade, o senhor tem orelhas de asno? E Midas disse, se alguém souber disso, eu te mato, eu te eventro, eu te empalo, eu te corto no meio, eu te não sei o quê. E o barbeiro desesperado, meu Deus, e se eu revelar esse segredo inadvertidamente para alguém? Então, um belo dia, o barbeiro cava um buraco e grita lá, o rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno. E aí ele fecha rápido para poder se livrar daquele segredo. Mas aí, na primavera, vem os ventos, não sei de onde, a terra fica fofa e a voz do barbeiro atravessa todo o reino. O rei Midas tem orelhas de asno, o rei Midas tem orelhas de asno. E todos ficam sabendo da história. Mas essa é a história do rei Midas. E você dirá, mas e a fidelidade? Nossa, como e a fidelidade? A fidelidade salta aos olhos, né? Porque na hora que todo mundo dava vitória para Apolo, amigo de Zeus, tudo era dominante, vai ganhar, não sei o que e tal, né? E aí não adiantava nada ele dar a vitória para Pan, não, é meu amigo, né? Eu gosto de Pan. Então, claro, o rei Midas, figura desagradável, figura ambiciosa, concupiscente e burra, é apresentado como um símbolo da virtude moral, da fidelidade. Contra tudo e contra todos, ele foi fiel ao deus Pan. Ora, então, essa digamos, essa é a primeira lição do mito, né? Rei Midas foi fiel. Mas, claro, a gente pode puxar o barbante e, com isso, interpretar outras coisas. A primeira delas é que, se no senso comum a fidelidade é sempre apresentada como um princípio de comportamento virtuoso, justo e bom, o que a história do rei Midas nos ensina é que nem sempre é assim. E por que nem sempre é assim? Porque, claro, tudo depende a quem e a que você é fiel. Afinal de contas, ser fiel a um Deus estuprador, ser fiel a um Deus do mal, ser fiel a um Deus canalha, ser fiel a um Deus desonesto, não pode significar em si uma atitude virtuosa. E, portanto, a história do rei Midas nos ensina é que a fidelidade pela fidelidade em si não garante nada, não garante valor moral. Porque eu posso ser fiel e canalha, fiel e desonesto, fiel e perdulário, fiel e ladrão, né? Desde que eu seja fiel à ladruagem, enfim, ao ladrão, ao perdulário e assim por diante. Então, nesse sentido, a história do rei Midas é muito, muito interessante, porque, de certa maneira, a fidelidade de alguma forma, você agir de maneira coerente às expectativas que você mesmo gerou, e Midas foi fiel, claro. Então, mas claro, essa coerência entre o que você gerou como expectativa e o que você termina fazendo, essa coerência nem sempre é bem-vinda. Por quê? Porque, claro, essa coerência pode cobrar de você uma atitude absolutamente viciada, maléfica e condenável. Então, essa é a primeira lição. Então, claro, para quem algum dia, quando chegar em casa, for acusado de infidelidade, já poderá problematizar e dizer que a infidelidade em si não é um mal. Tudo depende a que e a quem você foi infiel. Porque ser infiel ao que é nefasto é necessariamente ser fiel ao que é bom. Então, esse é outro ponto que a história de Midas nos ensina. É que todo gesto de fidelidade implica infidelidade ao seu contrário. E todo gesto de infidelidade implica fidelidade ao seu contrário.
E, portanto, nesse sentido, fidelidade e infidelidade acabam sendo dois lados de uma mesma moeda. Eu lhes dou alguns exemplos. Acompanhem aqui, mito contemporâneo. Eu tenho um amigo desde o tempo do colegial, desde o tempo da escola, né? Eu estudei, como eu talvez já tenha dito, no Colégio São Luís, Colégio dos Jesuítas, que ficava na Avenida Paulista, e agora fica ali na Doc Lobo e Bela Sintra. E eu tinha um amigo chamado Gordo, né? O Gordo. Aliás, ele era português também, curiosamente, mas todo mundo conhecia ele por Gordo. O Gordo, tanto quanto eu, éramos bolsistas do colégio, pelo único motivo que o colégio dava bolsa, que era a situação econômica dos pais, né? Então, estávamos na mesma situação. Claro, o bolsista não podia ter notas baixas, acima de 7 em tudo, e, portanto, estávamos no mesmo barco. Para continuar estudando de graça, tínhamos que ir bem nas provas. O Gordo era um adversário leal e competente. Assim, era 10 lá, 10 aqui, 10 lá, 10 aqui, 10 lá, 10 aqui, né? Assim, ele estudava o dia inteiro, uma capacidade de memorização absurda, uma dedicação incrível, etc. Porém, curiosamente, alguém com desvios de afinidade afetiva, assim, de busca de satisfação da libido evidentes, assim. Alguém que não se controlava diante da possibilidade de uma eventual bimbadinha. Eu me lembro certa feita, só para vocês terem uma ideia, estávamos passeando pela Praça da República, a gente estudava ali na São Francisco, no centro da cidade, passeando pela Praça da República, e tinha uma senhora, eu vou botar os negra de cabelo branco. O negro de cabelo branco, quando o negro tem cabelo branco, é porque ele, de fato, tem RG antigo, né? Ué, aí, estamos lá, tal, vamos comer uma acarajé, tal, chega o Gordo e vira para a senhora e diz: a senhora fica aqui até que horas? Aí ela pegou e falou: por que você vai passar mais tarde para pegar o acarajézinho, filho? Pegou e falou: não, eu quero pegar a senhora, né? Aí eu peguei: não, cara, você não tá... não, nossa, né, aquela coisa assim, esse cara não falou isso, tal, né? Esse é o Gordo. Bom, enfim, o Gordo é magistrado, juiz de direito. Estávamos na faculdade e o Gordo, sempre com esses desvios, o Gordo, entramos no elevador, o elevador apinhado de gente, o elevador com grande proximidade física de todos ali dentro, e uma jovem da classe, legítima representante de um aluno daquela faculdade, quer dizer, uma jovem bem-nascida, com tudo que as jovens bem-nascidas de São Paulo têm de cuidado com a estética, ela entrou com o namorado e veio se aproximando, foi entrando gente, no final das contas a fulana estava de costas para o Gordo, mas colada nele, né? E aí o Gordo já vira para mim e diz: depois diz que sou eu que sou desalinhado e pervertido. A fulana, olha lá. Aí ele, claro, não resistiu à tentação de um toque glúteo, né? Bom. Ele deu estava tudo bem até aí, mas ele não ficou contente. Ele fez questão de dizer: você nem sente mais, hein? Que loucura! Isso aí já deve estar de tal maneira usado que você não perdeu a sensibilidade e tal. Aí, claro, houve uma confusão. O namorado do lado, o que aconteceu? Esse cara passou a mão na sua bunda, não sei o quê, papá. Bom, aí teve a aula e aí acabou a aula e esse fulano resolveu juntar-se com alguns amigos, uns 20. Aí, nós vamos te pegar aqui mesmo e tal. E veja, não havia nada contra mim, pelo contrário. Eu era muito bem visto, todo mundo gostava de mim na atlética, eu nadava uma época, era amigo de todo mundo e tal, e tal. Pô, Clóvis, você tá fazendo com esse cara e tal, ninguém entendia muito. Eu, olha, então é o seguinte, assim, vocês não me dão outra alternativa, né? Vamos deixar nós não podemos deixar disso, o cara é um folgado e tal, e coisa e tal.
Então eu vou ter que me solidarizar ao gordo. E o gordo atrás, ao invés de... É tudo viado, velho. Deixa esses caras. É um mais cuzão que o outro. Deixa eles virem. E eu subi em cima de uma cadeira, arranquei o lugar de escrever, que era de madeira, aquele negócio universitário assim, arranquei. Aquilo virou uma raquete, né? Um taco assim. Eu falei, então, podem vir. Até dei 2, 3 golpes com aquilo, mas logo me tomaram aquilo. E então eu apanhei, mas eu apanhei muito. E quanto mais eu apanhava, mais ele falava: isso é um bando de cuzão do caralho, tua mãe tá na zona, arrombado, não sei o quê. Nossa Senhora. E aí, então, o que essa história ajuda você a entender? Olha, essa história é um exemplo de fidelidade na amizade que não tem limite. Quase morri de tanto apanhar, voltei para casa roxo, né? E fidelidade a quem? A quem não se conteve no elevador. A história é muito semelhante à do rei Midas, quer dizer, é fiel a um desajustado, fiel a um desalinhado, fiel a quem não tem um comportamento adequado, fiel a etc. Então você percebe que essa história da fidelidade é uma história que se presta a infinitas problematizações. Por quê? Porque, de um lado, você tem a amizade que pressupõe a fidelidade acima de qualquer coisa, porque para estar do lado do amigo quando ele tem razão, não precisa ser amigo. Então, para ser fiel ao amigo é quando ele não tem razão. Então, a fidelidade na amizade é um valor sagrado, né? E de outro lado, você tem o quê? A convivência, você tem a certeza de que se uma mulher não quer ter seus glúteos massageados, ela não deve ter seus glúteos massageados, uma questão de ética maior, mais ampla e assim por diante. Você tem valores complexos, contraditórios, que fazem do comportamento de fidelidade um comportamento extremamente difícil de ser valorado do ponto de vista moral, tá certo? Então perceba que a situação não é tão simples assim. A história do rei Midas nos permitiu todas essas conclusões e todo esse frescor de reflexão. Agostinho, você sabe, só para te situar, Agostinho viveu 3 séculos depois de Cristo. Então, pra você ter uma ideia, nós estamos em 2000, nós estamos em 2013, né? Agostinho viveu em 300 e pouco, certo? 3 séculos depois de Cristo. E Agostinho era africano, certo? Ele teria nascido hoje, no que hoje mais ou menos corresponde à Argélia, tá? É africano e ele foi morar em Roma na segunda fase da sua vida. Bom, no livro 11 das Confissões, Agostinho fala sobre o tempo. E você dirá o que o tempo tem a ver com a fidelidade. E você entenderá muito rapidamente daqui a alguns minutos. O que Agostinho diz? Que toda vez que a gente vai falar sobre o tempo, imediatamente vem na nossa mente 3 categorias: o passado, o presente e o futuro. Totalmente justificável, a gente aprendeu isso na gramática, e Agostinho era professor de letras, né? Antes de virar filósofo, tá? Então, era passado, presente e futuro. Você lembra, né? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, presente, depois futuro do presente, futuro do presente. O fato é que passado, presente e futuro são as 3 grandes categorias. E aí Agostinho diz, mas será que essas categorias resistem à nossa análise? Bem, vamos ao passado. Pois o passado não é, diz Agostinho, desse jeito. O passado não é, porque nada é no passado. O passado escapa, né? Desafio a você trazer alguma coisa que exista no passado. O passado não é. O passado já foi, mas ele não é. Se ele fosse, passado não seria. Certo? Claro. Certo? Esse é o tipo de coisa para você ir pensando na volta de avião. Você sabe que Viracopos vai estar fechado de novo, você aproveita, senta ali, muito agradável, né? Tem um mictório para 8.000 pessoas. Quando você estiver na fila, já com a braguilha aberta,
Você fica pensando, pô, o passado não é, porque se passado fosse, não poderia ser ou não seria, o cara, uma besteira dessa. E o futuro também não é, claro, porque se o futuro fosse, presente seria, não seria futuro. O futuro não é ainda, o passado já não é mais, o futuro não é ainda, portanto, passado e futuro foram pro saco. Sobrou o presente. E o presente, pois é, a graça do presente é que quando você vai encará-lo, ele também já não é mais. O presente, a vocação do presente é virar passado. E aí Agostinho diz, pois talvez seja essa a essência do tempo, presente que vira passado. Porque se presente não vira presente, não é tempo. O presente que não, desculpa, o presente que permanece presente e não vira passado, chamamos de eternidade. Se é tempo, é o contrário de eternidade. Eternidade é o contrário do tempo. Porque tempo é presente que vira passado. E eternidade é presente que não vira passado. Então, você dirá, bom, mas então não sobrou nada. E Agostinho conclui assim, não sobrou nada, porque o passado não é, o futuro não é, e o presente escapou. Então Agostinho proporá 3 outras categorias. O presente do passado, o presente do presente e o futuro do presente. Professor, explica para nós, tranquilamente. O que nós chamamos de passado? Na verdade, o que é o passado? Quando é que o passado pode ser ainda? Veja que belíssima pergunta. Quando é que o passado pode ser ainda? O passado pode ser ainda na lembrança, na memória. O passado pode ser ainda para nós. Mas qual é a graça da lembrança? É que a lembrança do passado não é passado, é presente. Quando eu aqui me lembro da minha avó, eu não lembro da minha avó em tempos da minha avó. Porque em tempos da minha avó, eu convivia com a minha avó e não lembrava dela. Se eu lembro da minha avó, eu lembro da minha avó hoje. Portanto, o passado é presente. Olha que bacana. O passado é presente, porque para ele ser, ele tem que ser presente, porque só o presente é. E o futuro? Tem futuro? Tem. Aonde? Na minha cabeça. Quando eu imagino o que vai acontecer. 5 horas, manifestação. Né? Eu imagino. Já aconteceu? Não, mas na minha cabeça já. E eu pergunto, quando eu imagino o tumulto para chegar na USP, 5 horas, eu imagino agora. Lá eu vou experimentar. Eu imagino agora. Então, o futuro, para ser, tem que ser presente. Então, tudo que é no presente. Quando o presente lembra no passado, chamamos de presente do passado. Quando o presente antecipa o futuro, chamamos de presente do futuro. Mas tudo que é no presente. Nesse momento, você olha para mim e diz, muito interessante, muito bacana, mas o que tudo isso tem a ver com fidelidade? É que a fidelidade é uma virtude que se manifesta em vários tempos. A fidelidade é o princípio de um comportamento que portanto, no presente, mas que encontra o seu fundamento em algo construído no passado. A fidelidade, portanto, é uma virtude que une o que já vivemos e o que estamos vivendo nesse instante. Veja a história do gordo. Curso ginasial, está lá o gordo, 12 anos, e eu, 12 anos, pegando buzungas para ir para casa, 13 anos, fazendo prova junto, um vendo
a nota do outro. 14 anos, indo na Olga. A Olga é uma amiga de classe. 15 anos. Então, claro, na hora que eu subo na cadeira, eu pego a raquete e eu digo, para bater nele, vai ter que bater em mim primeiro? O que está acontecendo ali? É o passado que fundamenta o presente. A fidelidade é um princípio de ação presente que encontra o seu fundamento no já vivido, que encontra fundamento no que já aconteceu, mas que aconteceu e eu lembro, que eu resgato, eu ressuscito, eu faço acontecer de novo. A fidelidade é uma atualização do passado compartilhado. A fidelidade é uma presentificação do passado convivido. A fidelidade é uma presentificação de valores combinados no passado, de parceria combinada no passado. A fidelidade, portanto, é um elo entre o que estamos vivendo e o que já vivemos juntos. A fidelidade é uma forma de homenagear a parceria. A fidelidade é uma forma de homenagear a história compartilhada. A fidelidade é uma forma de você dizer para o outro, olha, o que nós vivemos juntos conta para mim, vale para mim. A fidelidade é uma forma de fazer do passado compartilhado um valor presente. Um valor presente. Porque quando você é infiel, o mais trágico da infidelidade é que você está combinando, sabe o que nós vivemos juntos? Não teve importância nenhuma para mim. Eu já esqueci. Para mim não valeu nada. Você, no meu passado, não valeu nada. E por isso hoje eu vou agir em função dos interesses de circunstância. E os interesses de circunstância apontam por agir na contramão do que você espera de mim. Agora, por outro lado, quando você pega uma raquete e vai encarar 20 fulanos, você está prestando uma homenagem àquilo que já vivemos juntos. Àquele dia que a gente saiu da Avenida Paulista e foi até o estádio do Morumbi a pé, porque não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. E voltou a pé, o que é mais dramático. Né? É aquela trajetória de você, para sair do Morumbi, errar o caminho, ainda dar uma volta toda em torno do estádio, dando risada de tanta burrice, né? E depois, ao invés de subir para pegar logo ali o palácio, ir pela Giovanni Gronchi, do lado contrário, e chegar em casa meia-noite, cada um apanhar na sua casa, e ainda telefonar, apanhou aí, apanhei, pô, eu também apanhei aqui. Esse é o passado que você resgata, que você ressuscita, que você atualiza naquele momento, velho. Importou tanto para mim que cada raquetada que eu tô tomando aqui é um hino de louvor ao que nós vivemos conjuntamente. E eu sei que você está se emocionando, porque se não estivesse se emocionando, você é indigno de ter amigos, tá certo? Acho que é um pouco essa a ideia que Agostinho nos ensina. O passado exige que você tenha uma ideia do tempo. O passado é um elo nobre e virtuoso. Desculpa, a fidelidade é um elo nobre e virtuoso entre a vida vivida e a vida imediatamente vivida, a vida presentificada, que orgulha ou não o que já passou. Porque toda fidelidade só importa como tema de reflexão se você tiver que abrir mão.
Porque se você não tiver que abrir mão e ser fiel, coincidir com ganhar o máximo que você pode ganhar a cada dia, a fidelidade desapareceu como problema. Você sempre ganhará o máximo que puder ganhar a cada dia. Se a fidelidade é problema, é porque em nome dela, em nome do que você já viveu, em nome da história compartilhada, em nome das coisas que você já disse, em nome dos valores que você já defendeu, você abrirá mão do ganho, abrirá mão da vantagem, para proteger a tua palavra, para proteger o teu discurso, para proteger a tua dignidade, para proteger a tua identidade. Senão você não passa de uma centelha de energia que vai indo para onde aponta o pinto. Se você quiser ser uma pessoa com âncora e dignidade, saiba que terá que aprender a abrir mão em nome dos valores que são os de ontem, os de hoje e os de sempre. Enquanto você continuar à mercê das marolas, enquanto você continuar fazendo o que for preciso para ganhar o vintém a mais de cada dia, abrindo mão do que você já disse, abrindo mão das suas convicções e sendo, portanto, infiel, você será um bicho. Porque bicho é assim. Bicho não tem fidelidade. Bicho é regido pelo princípio do prazer. Tem cio, tá no cio, copula. E para copular persegue. Bicho é assim. Foco no resultado. Se você quiser ir um pouco além da animalidade, se você quiser transcender o gato à moda de Rousseau, seja fiel. Fiel a você mesmo, fiel ao patrimônio moral que é o seu, fiel ao que você comprometeu respeitar, mesmo que essa fidelidade implique trocar vantagem por desvantagem, abrir mão de lucro. Em nome do quê? Em nome da certeza que todos terão que nas horas mais difíceis você continuará digno da sua confiança. A fidelidade é a causa única da confiança que possam ter em nós. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.